certo? Senhoras e senhores, boa noite. Um prazer estar com vocês agora para tratarmos hoje da família, né? No mundo atual. O mundo atual é esse de agora, né? Nosso mundo contemporâneo. E ao mesmo tempo gratidão pela oportunidade de estar aqui nesta casa bendita, assistida e abençoada por Humberto de Campos, mas especialmente por nosso Mestre Jesus. É interessante que os laços entre os espíritos se apertem, que esses laços fiquem mais firmes. Vamos apertar esse laço. É importante também que os desafetos venham a se reconciliar, que os adversários se reconciliem. E é também essencial que os espíritos evoluam. E essas condições que falamos, elas são possíveis dentro do seio familiar, nesse em que os espíritos afins comparecem para avançar, para aprender, e também nesse mesmo ambiente em que os inimigos se encontram. E o que tem de inimigo se encontrando dentro de casa, né? Vem como filho, vem como pai, mas tudo com uma proposta única. Será o castigo? Será a infelicidade da criatura para ela aprender? É tudo pela justiça, pelo amor, pela caridade. O amor para com Deus, a justiça para com o próximo, com os cumprimentos dos deveres, e a caridade, que é o exercício da benevolência, da generosidade nossa para com estas pessoas que, dentro desse ambiente, nos desafiam muito, porque viver em família é viver em constantes desafios e incômodos. Porque hoje nós observamos que a sociedade, ela está muito individualista, a ponto de que surge um novo momento. Inicialmente nós tínhamos a postura conservadora, que é do pai, da mãe, dos filhos. Agora nós temos aí a realidade muito explícita dos monoparentes. A mãe é solo, o pai é solo. E tem muito disso na sociedade de hoje, na família de hoje. Tem aquelas famílias que são reconstituídas, que é o do padrasto, da madrasta, que casais já se divorciaram, pessoas já se divorciaram, e aí se juntam de novo, e tem um filho do casamento passado, né? E outros mais. Isso é um grande desafio, e esses filhos devem ser a prioridade. E ainda tem aquelas mães, ou aqueles pais, mas especificamente aquelas mães que mimaram tanto seus filhos, atenderam tanto os caprichos dos seus filhos, que quando ela teve os netos, ela teve que cuidar desses netos, ou está cuidando desses netos, porque não soube educar o filho para a vida. Porque é preciso apresentar para esta pessoa como lidar com as frustrações. Porque frustração nós temos demais, e essas frustrações nos auxiliam a verificar que a gente não pode tudo. Só podemos tudo dentro da nossa cabeça. E olhe lá, porque cuidado com essa reverberação dos pensamentos. Então, nós temos essas constituições também homoafetivas, homem com homem, com criança, adotam crianças, mulher com mulher adotam crianças para cuidar. Isso incomoda muita gente. E se formos observar, tem casais desses, o homem e a mulher, que têm falido na educação dos filhos. Não falo de todos, não estou generalizando, mas também existem os casais homossexuais que têm filhos
que dão um exemplo de educação e moral. Então, a problemática não é a sexualidade, é a ausência da moral, da educação moral. E, infelizmente, muita gente está muito acostumada aos padrões. E um espírito superior, nobre, elevado, um espírito, vamos chamar assim, de luz, que é para a gente entender melhor, desenhar na mente, é interessante que ele não tem forma. E nós queremos que as pessoas entrem na forma que nós queremos que elas entrem, no modelo que nós queremos que elas entrem. E o espírito evoluído, santo, não tem forma. Não tem boca, não tem olho, não tem genitália. É uma inteligência, é uma força criadora superior. Então, a tendência é que as formas vão se desfazendo. Maria, quando veio para cá, que falou com os espíritos nobres que estavam a auxiliando na sua vinda, que é o espírito daqui, veio de longe. Ela disse, e ela agradeceu e que pediu forças para trabalhar. Ela, uma rainha, um espírito altamente elevado, e ela disse que era para que viria sim auxiliar os homens a vencer o orgulho e ao egoísmo no mundo das formas. Então, de onde ela veio não tem forma. E essa é a tendência. Então vamos observando que cada condição dessa, em que essas pessoas se encontram nesses ambientes, é uma necessidade de aprendizado do Espírito. Não cabe a nós julgarmos, auxiliarmos. Começando auxiliando por nós mesmos. E a outra realidade que agora está chegando, depois de tudo isso que nós já conhecemos, muitos de nós já criticamos, já falamos mal por aí, apontamos o dedo. Tem mais uma que agora está chegando, que são dos casais que moram em casas separadas. E se moram na mesma casa, dormem em quartos, em compartimentos separados. Cheguei a conhecer um casal que mora no mesmo condomínio, mas cada um tem a sua casa. E uma coisa que eu acho interessante, nos conflitos de trabalho, dificuldades que a gente tem nos grupos, até mesmo na própria casa espírita, que as pessoas estão se estressando, né? Eu digo, minha gente, se acaba quando terminar a tarefa, vai todo mundo para as suas casas. Pronto, é só no outro dia, só no próximo encontro. Não se acalme, não vamos surtar não, vai dar certo. Porque faz parte do processo esse encontro, esse embate de personalidades, para que nós possamos exercer a tolerância, a educação, que realmente é amargo, é difícil. Mas nós temos hoje, dentro da família atual, essa condição que o materialismo tem trazido como resposta, que é a individualização da criatura. E a individualização da criatura, ou seja, elas querendo viver só com ela mesma, ninguém quer mais casar, ninguém mais quer se relacionar com outro, separou, não quer nem acordo, porque dá trabalho demais, eu prefiro viver só. E o grande desafio dessa individualização da criatura no planeta, por conta dessas propostas, é que viver sozinho é tão caro. Tem que comprar tudo, tem que pagar tudo, tem que resolver tudo com dinheiro. E aí entra em crise, porque não dá. Na maior parte das vezes as pessoas não conseguem arcar com as despesas, as consequências, e se viver sozinho é difícil. Quando tínhamos um pouco mais de tolerância, conseguíamos viver melhor em família, em sociedade, num grupo ali. Aí o que um comprava, aí compartilha com todo mundo. Quando o outro trazia uma novidade, um comprava uma roupa, não cabia, mas cabia no outro, dava certo no outro, ficava melhor no outro, passa, o outro comprava, e assim íamos, né, colaborando, e vivíamos dentro de família, dentro daquele grupo grande, em abundância. Aí a pessoa dava à luz um bebê, tinha as irmãs para cuidar. Hoje em dia, para a mamãe cuidar sozinha dessa criança, trabalhar, meu amigo, tem que pagar alguém. E a gente prefere viver sozinho porque não tem saco para lidar com a relação com a outra pessoa.
E tem gente em situação mais difícil. Os patrocinadores desse materialismo têm voltado hoje, nos dias atuais, com crises existenciais terríveis, depressões, com dificuldade de lidar com frustração, uma rebeldia, e responde mal aos pais, e não consegue sofrer uma frustração, uma decepção, que já se isola, bate a porta, tranca, amaldiçoa o mundo e a todos, que ninguém presta, as pessoas falam de mim e se isolam, uma coisa triste. Mas essas pessoas, esses espíritos, precisam testemunhar o que outrora patrocinaram, para que hoje nós estivéssemos testemunhando isso, vendo esse materialismo tão evidente. Porque o materialismo, gente, não é a posse, é um comportamento. É um comportamento que nós temos. E todos nós temos um pouquinho, quando vamos buscando essa individualização, esse isolamento que é caro. Então a gente só pensa em ganhar dinheiro. Ter dinheiro, não interessa. Você gosta de quê? Você quer um presente? Fazer que nem a Dercy Gonçalves, né? Você gosta de quê para ganhar de aniversário? Eu gosto de dinheiro, mais nada. Eu resolvo, porque o dinheiro eu resolvo o restante, o que eu quero, né? E estamos seguindo essa mesma vibe, né? Muitos de nós nessa realidade. Uma outra condição é que anteriormente, tem até nas histórias, tem uma novela aí que traz isso muito bem, muito claro, a triste realidade das mulheres de outrora, do início do século XIX, que eram aquela novela Gabriela, né? Que passou aí um tempo, e ela traz a realidade das mulheres, como as mulheres eram desprezadas. Quando o homem não gostava da mulher, pedia desquite, uma nota de repúdio, né? Uma nota de repúdio para poder separar da mulher e conseguir outro dote. Enfim, tinham várias, era o divórcio como era entendido naquela época. E Jesus tinha trazido até para a gente muito claro que as pessoas buscavam o divórcio, porque o que Deus uniu, o homem não separa, ou seja, o que Deus uniu pelos laços do amor, ninguém separa, de fato. Mas que o divórcio, ele realmente separa aquilo que já existe, ou seja, o divórcio, ele valida o que já existe, que é uma desunião dentro do lar, e é interessante que, for para a gente se prejudicar, é melhor se separar. Mas, quando as mulheres passaram por essa situação, viviam realidades muito desafiadoras. E agora, com o processo de industrialização, em que as mulheres estão trabalhando, estão se capacitando, inclusive tem mais capacitação e competência do que muitos homens, embora o salário não acompanhe, essas mulheres começaram a ter a chamada independência. Como resultado dessa independência vem a violência doméstica. E para corrigir isso, para enfrentar essa realidade, uma lei, que é a Lei Maria da Penha, para poder coibir esse tipo de postura e desfavor da pessoa, da mulher. Porque eu sempre pergunto, inclusive quando eu vejo, quando sai uma reportagem que alguém criticando, ou que alguém feriu, magoou uma mulher, cortou, lesionou, baleou, matou, eu pergunto logo onde foi que esta criatura comprou essa mulher. Qual foi o mercado? Porque se é dono, foi comprado, essa mulher foi comprada em algum lugar. Quanto é? Onde foi? Eu quero saber. Eu quero lá fazer uma reportagem. Como é que é o preço da mercadoria da mulher? Não existe. E por que tem esse negócio de posse com relação a outra pessoa? Se a criatura não quer mais, se ela está infeliz, separa-se. É melhor assim. Então, surge essa realidade da independência financeira da mulher, que faz com que ela tenha mais independência. E por conta disso, alguns homens perdem esse poderio e vão partir para a grosseria, porque não admitem que a mulher decida. Eu conheço uma pessoa que se revoltou porque quando ele chegou, ele fez uma viagem, quando chegou tinha um piso no chão novinho, e ele era pedreiro. Botaram outro macho para botar o piso. Ela comprou e botou. Como é que ela pôde ter essa coragem? E foi tomar satisfação com a mulher. E os filhos já grandes foram para se medir. O senhor quer que te lhe amarre nesse pé de cajueiro aqui no quintal? Não. Então vamos se aquietar. Vamos tomar um café, então. Vou ali comprar. Então vê a dificuldade que as pessoas ainda têm nos dias de hoje de lidar com a independência alheia, de lidar com a frustração, de lidar com o próprio egoísmo.
Por isso que tem esses enfrentamentos. E uma outra realidade que nós acompanhamos hoje é a da tecnologia que não está sendo utilizada como deveríamos. Por quê? Porque nós ainda estamos aprendendo a usar a tecnologia. Graças à pandemia, que foi um dos pontos positivos, nós conseguimos avançar em pouquíssimos meses o que empresaria avançar em 6, 10 anos de investimento de estudo, que foi a diminuição do planeta através das conexões pela internet. Então a gente consegue falar com a pessoa em qualquer local do mundo com rapidez, consegue ter acesso às pessoas, ao que elas estão produzindo, inclusive virou até profissão, né, ser digital influencer. Só que esses digital influencers, muitos deles trazem conteúdos rasos e as pessoas estão com um nível de concentração tão baixo que elas não conseguem passar muito tempo num vídeo. Se o vídeo passou de 1 minuto, a pessoa não aguenta mais, já se entedia. Aí quando vai ler um livro, quando vai para a aula, tem uma dificuldade terrível. Quando tem que escutar o pai falando, a mãe falando alguma coisa, não tem saco para ouvir, porque ela está falando demais. Chega, está falando demais. Tá bom, entendi. E sai. E vai para dentro do quarto em tristeza profunda, porque fica olhando para o que está lá e se comparando, querendo ser o outro. E todo mundo tem seu foco, tem o seu caminho a seguir, tem a sua missão de vida a seguir, mas fica se comparando com o outro, aí se perde no caminho, comparando com a beleza, se comparando com as posses, com o poder de decisão, e tudo isso é falso, porque é uma terra de gente feliz, a rede social. Ninguém sofre dores, ninguém é feio, ninguém tem dificuldades, ninguém é pobre. Aí você olha, está tudo lindo. Fotos felizes nas redes sociais e os travesseiros encharcados. Essa é a realidade. E é importante que haja essa preocupação e esse zelo para reduzir esta realidade e que nós possamos estar mais próximos através do diálogo, da presença mesmo, nem que a gente não fale nada, mas estar presente. E os filhos estão tendo acesso a informações, estão aprendendo coisas que precisam ser bem orientadas pelos pais para que estes não se percam. Ah, mas fizer isso o menino surta, quebra aqui e tudo. Pode faltar de tudo enquanto dentro da sua casa, dentro do seu lar. Pode faltar. Até a comida. Mas não pode faltar o respeito. Se não gosta de você, se deixou de gostar, não interessa. Não pode faltar o respeito. Porque a gente só ama quem a gente respeita. Então tem que ter o respeito primeiro. Não pode faltar. E é o que estamos observando. Que ele está ficando escasso dentro desse ambiente. E aí as pessoas estão mais independentes, têm a vantagem de se comunicar, de ter acesso, de buscar informação e tudo, mas as pessoas estão com tanto acesso a tudo enquanto que não estão sabendo selecionar, estão fazendo muitas escolhas. E quando a gente faz muitas escolhas e escolhas ruins, vem a dor auxílio. O que seria essa dor auxílio? É uma dor, é uma problemática na vida da criatura que ela te limita o livre-arbítrio, para você não fazer besteira. Aí você fica limitado. É uma resposta da espiritualidade para que você não se perca no caminho, porque a dor está dizendo para ti, você está fora do roteiro. As leis de Deus concorrem para que sejamos felizes, pois se eu estou infeliz, eu não estou seguindo o roteiro. Aí a dor serve para isso. Vem para cá, volte para cá. E se essa dor for externa, provocada por alguém, está te convidando a evoluir, a aprender. Se essa dor for sua, crise existencial, a que interessa de você para consigo, aquela dor que lhe incomoda, que lhe perturba, como uma depressão, por exemplo, aí é uma dor expiação, que é uma condição que a pessoa vive por conta das problemáticas, das más escolhas que fez em um outro momento.
Aí passa por essas realidades de poder aprender a resiliência, né, o amor, enfim. E a missão dos pais dentro da família, diante desse cenário que nós estamos aqui tratando, é a de bem conduzir essas criaturas. Porque o abandono dessas criaturas requer consequências drásticas, porque Deus está lhe confiando a oportunidade do aprendizado com aquele grupo. Ora, dentro do seio familiar estão os inimigos e estão os amigos. Como vivemos em um planeta de provas e expiações, tem bastante inimigo. E o legal dessa vivência em família e da reencarnação é que nós esquecemos, não lembra que ali tem um inimigo, aquela pessoa difícil, aquela pessoa que tudo contesta, que é complicada, que é desafiadora. Ali é alguém que está lhe convidando à evolução, à tolerância, à paciência, e que juntos possam aprender, porque também a gente não pode baixar a guarda. Temos que propor as melhorias. Ah, mas fulano de tal é muito chato. Vocês conhecem alguém assim, uma pessoa chata? Difícil? Vocês conhecem a pessoa difícil? Vocês conhecem? Né? Você já parou para pensar que você pode ser essa pessoa difícil? Da pessoa difícil, você vai dizendo, ela é a pessoa difícil, e tu, sendo que é você? Pode. Porque temos o hábito de projetar nos outros aquilo que nós não gostamos na gente. É disso que é o outro. É mais fácil, né? Viver assim. Então, nessa relação, como existem os inimigos, aquele, por exemplo, que perseguiu, que matou em um outro momento, e aí eles se encontram, porque tem que perdoar. É preciso perdoar. Aí eles se juntam para conversar, esses espíritos, se encontram, um pede perdão ao outro, porque a criatura não tem paz um instante, vive num magnetismo infernal, ela vive dentro das suas próprias criações mentais, e vai atrás dele para pedir perdão, e o outro vai de, tudo bem, vamos tentar mais uma vez. Aí vem na reencarnação, esquecido do que aconteceu, não lembra. E aí vão aprender a amar. Quando aprendem a amar, a lidar um com o outro, a saberem conviver, a gostarem de si, depois que desencarnam, que se encontram, que lembram de tudo, aquilo não faz mais sentido. Não, vamos dar isso por esquecido, está resolvido. Porque eu te amo, eu gosto de você. Isso não é importante para mim. Eu conheço uma pessoa aqui em Parnaíba, que é a filha que ele ama muito, muito, muito. É aquele amor doente, apaixonado, né, pela menina. Menina não, uma policial inclusive. E ele disse, meu filho, ela me matou na reencarnação, ela meteu o tiro nos meus peitos. Aí deu trabalho, nós nos encontramos. E aí nós nos perdoamos. Eu já minha filha. Mas nós éramos inimigos, lutamos em posições diferentes. E eu a amo tanto. Minha nenezinha é uma senhora, ele é um idoso, minha nenezinha. E ele gosta muito dela. É evidente que ele é tão claro, porque o coração ele é cúmplice do olhar, né? Lacrimejou logo quando ele falou, viu? A importância disso, da vítima e do algoz estarem no mesmo seio familiar. Mas também nós temos aqueles espíritos afins, aqueles que são amigos, que já se conhecem de muito tempo, que se ajudam, que é a verdadeira família, que é a família de afinidades, que é aquela família que é aquelas pessoas, aqueles espíritos que nós gostamos, que nós pensamos parecido, e eles se encontram também no mesmo seio familiar, é aquele filho, aquele irmão, aquele pai, que a gente se dá bem, a gente se entende, dá certo. Nós gostamos um do outro, conseguimos seguir juntos tranquilamente e nos fortalecemos. Mas diante da família dessa desafiadora, né, em que eles ficam se galfinhando entre eles, vem, uma vez por outra, um auxílio divino para poder trabalhar essa realidade dessas pessoas. Esse auxílio ele vem como uma problemática externa, vem como uma pessoa que alguém arrumou, um namorado, uma namorada, alguém, ou um marido, não sei, e essa pessoa é um narcisista, é uma pessoa problemática, e aí complica a vida daquela família toda, eles precisam se unir para vencer aquele desafio, ou então uma doença em alguém, e todo mundo precisa se unir
aqueles que não se identificam, que se unem para poder auxiliar aquela outra pessoa, e nisso vão colaborando um com o outro e vão aprendendo a gostar e ver que cada um destes, apesar dos desafios que elas representam, tem coisas boas para fazer e fazem coisas boas. Vamos aprendendo a tolerar mais, a gostar. Contudo, é importante nós vermos que existem essas condições dos dias de hoje, do desafio da internet, do divórcio, também da diversificação das famílias, e em todas elas está ali, não esqueçamos, lembremos sempre, temos ali um espírito imortal. Nós temos na obra de André Luiz, A Vida do Mundo Espiritual, que são 13 livros, tem um interessante que é o livro Ação e Reação, todos são, mas esse em específico para o que nós estamos trabalhando, onde nós temos um espírito que cuida da mansão paz, que é um local no meio da zona infernal, em que dentro dele, nesse ambiente, é um local, como o próprio nome diz, de paz, mas que ao redor o magnetismo, vulcões, convulsões, situações muito difíceis de magnetismo, de espíritos sofredores que atacam diretamente a mansão, mas a mansão é protegida, sente os abalos, que quem não tem consciência do que está acontecendo fica até com medo, achando que eles vão vencer, mas não vencem, porque quem manda é Jesus. E Druso, que é o coordenador desse grupamento, desta casa, que é sobre a jurisdição de nosso lar, cuida de todo mundo, há 50 anos trabalhando, zelando, ele cuida tão bem, ele e o seu colega auxiliar Silas cuidaram tão bem, desses espíritos extremamente sofredores nas zonas infernais, que eram assistidos, que se permitiam ser acolhidos, porque todo mundo que queira ser assistido, acolhido, consegue, mas a rebeldia de muitos não permite, ou seja, não estão prontos ainda. E depois de 50 anos de excelente serviço prestado, um espírito que trabalhava muito, de tal maneira que ninguém conseguia substituir, todo mundo tirava um propósito para descansar, menos ele, não descansava. Chegou um momento que um espírito chamado Aida ficou chamando: cadê meu esposo? Cadê meu esposo? Quero pedir perdão pela péssima mulher que fui, a meu enteado que maltratei, e desesperada, e aquela angústia, e gritava. E o Druso começou a chorar, e foi lá, e digo: está aqui a mulher, que foi minha esposa outrora, que eu prejudiquei, e voltou com ela para poder reaver, já voltou um espírito melhor, e aí foi ela que prejudicou ele. E ela pedindo perdão porque ele foi um grande homem, foi um grande marido, mas ela torpe, rebelde, não reconheceu e estragou tudo, ainda recorreu ao suicídio. Pois bem, e aí ele foi lá e ficou muito feliz, e ao mesmo tempo chorava e orou a Jesus, agradecendo pela oportunidade de estar com ela, de poder reaver, e ela foi para uma reencarnação compulsória, logo na sequência ele, para estar de volta no mesmo seio que ela, para cuidar dela, e o Silas, que era o seu assistente, era o filho dele e enteado dela na época. Ele passou 50 anos auxiliando muitos espíritos sofredores, com toda a dedicação e amor, com todas até o limite de suas forças, porque ele precisava reencontrar essa esposa. Ele tinha essa ideia fixa: eu tenho que ajudá-la. E se propôs a fazer isso, e ajudou, foi uma quantidade muito expressiva, e voltaram para a Terra. Ela, uma reencarnação compulsória, ou seja, o que é uma reencarnação compulsória? O espírito não está em condição de decidir, ele está tão adoecido que ele volta logo, não demora muito tempo lá não. É como se fosse um clandestino, né? Um clandestino no mundo espiritual, vem logo, porque através da reencarnação é que consegue reorganizar o seu perispírito e curar esse espírito. Ele viria na sequência, depois o Silas, e seriam filhos. Ele seria filho dos dois. Então tudo muito bem articulado, e nós observamos aí como é que Deus trabalha
o seio familiar como o ambiente sagrado. Tão sagrado é que o céu quis ser família para que a família desejasse ser céu. Jesus poderia vir por diversas formas, mas preferiu que fosse por intermédio de uma família, para mostrar para nós que é na família que estão as soluções, e que é na família que constituímos essa família maior, que é a família planetária da Terra. Nós todos somos uma família só. Jesus prometeu que vai apresentar todos, sem faltar uma cabeça, ou seja, toda a família. Aí nós vamos se encontrando, vamos crescendo mais, vamos avançando e vamos nos conhecendo, e a família vai estreitando o laço, e quando pensar que não, vamos conhecer todo mundo. Todos que habitam esse planeta vão conhecer todos, saber quem é todos, quem são todos. Ele vai demorar, vai, alguns bilhões de anos. Não se agonie, lembre-se, você é um espírito imortal, eterno é Deus, que sempre existiu. Agora nós tivemos começo, fim não teremos. Mesmo que a gente queira, né? Tem até espírito em mesa mediúnica que reclama: esse diabo a gente mata e não morre. Tem com raiva, porque quer acabar com e não morre. Né? Tem essas realidades aí. Então, muitos vão dizer assim: a família está se acabando. A família está em crise. Em pouco tempo não haverá mais a família. Já era a família. Iludido. Novas configurações estão surgindo. As condições que estamos observando estão promovendo essas mudanças pela necessidade de aprendizado do espírito. E vamos evoluindo cada vez mais, a ponto de que não seja nem macho nem fêmea, seja inteligência superior, força criadora. Não é para ser cada vez mais a imagem e a semelhança de Deus? Pois estamos caminhando para tal. Não vamos nos agoniar, mas vamos buscar compreender e agradecer a Deus pela oportunidade da família. Mas tem famílias que são tão difíceis, desestruturadas, desafiadoras. É a necessidade do espírito. Depois volta de novo, ajeita de novo, até conseguir se ajustar e atingir o propósito essencial, que é o exercício do amor, a assistência mútua, um auxiliando o outro e aprendendo a amar. E nós já conseguimos fazer isso através dos nossos auxílios e da abundância que vem surgindo quando nós trabalhamos em equipe. Porque, como havia dito, a individualização proposta pelo materialismo, pelo egocentrismo, é muito cara, e a riqueza está na congregação. Porque vocês lembram, né? Quando moravam lá no interior, tinha aquelas realidades lá de plantio, de cultivo, das irmãs juntas. Aí quando precisava de alguma coisa, fulano tal, ou estava com vontade de comer uma mandioca com uma ossada aqui, um negócio, faz uma assada, enfim, vai na horta, vai lá no roçado que tem. Tinha tanto que sobra, aí distribui. Aí quando distribui, parece que rende é mais. Olha que coisa. A terra produz mais, dá mais resultado. Aí um traz um pouquinho, você vai fazer uma festa, todo mundo traga um prato. A gente faz uma festa, faz só um pouquinho, só um pouquinho. É tanta comida que sobra, até os cachorros também saem com a barriga farta. Porque tem abundância, quando tem essa congregação de todos. Mas nós queremos a individualização, queremos ficar sozinhos. Pois se vir, porque é caro. E viver em família, minha gente, incomoda mesmo. Incomoda, eu me digo. Eu já disse lá em casa, eu só durmo no escuro breu. Aí meu pai vai e bota uma lâmpadazinha lá em cima dele, com a televisãozinha dele escondida no canto, para não incomodar seu ninguém. Porque a minha mãe é do mesmo jeito. E aí vamos nos ajustando. Eu preciso disso, eu não sei fazer. Aí eu não sei mexer nos recursos, no telefone, não sei fazer passar o WhatsApp, não sei mexer nesses aplicativos. Aí a gente vai lá e mexe e ajuda o outro. É assim. Essas questões simples. Um farro de comer, o outro lava a louça. Um está chorando desesperado, sente bem aqui,
Se você quiser contar, conte. Se conseguir contar, senão depois você fala, mas fica aqui perto de mim que eu estou aqui contigo. É assim. Quando faz uma besteira, chama a atenção. E são tantas outras condições que viver em família é um incômodo benéfico, porque nós vamos aparando as arestas. Então, para a gente encerrar, vamos recordar da família de Nazaré, de Maria, de Jesus e de José, em que José, muito caprichoso na sua profissão, ensinou Jesus. E Jesus, interessante, que mexia com madeira, né? Que era para onde ele ia, com madeira, e já trabalhando ali. José fazia os bancos do templo, um trabalho por excelência. As roupas de Jesus era Maria que fazia. Maria preocupada, querendo levar Jesus ao templo para estudar com os fariseus. E Jesus olha para ela e diz: mãe, a senhora não sabe que eu estou em Deus e Deus está em mim, que eu estou com o Pai e o Pai está em mim? Isso ele, menino ainda, não há o que temer. E das vezes que tentaram agredi-la, apedrejá-la, né? Quando ela disse que ela disse que estava grávida. E José, o que é que eu faço? E ela disse: cumpra-se a lei. E no templo, Jesus, o Messias, vem para até nós porque somos o povo eleito. E ela dizia: não, porque aqui é o mais doente. E até hoje, né? Até hoje tem guerra lá, não ecoou. Ela vem aqui porque ele vem aqui porque é um médico. Vejam aí as certezas desse grupo na lei de Deus. E é importante que nós também tenhamos essa certeza. Eu sei que é desafiador, porque tem as crises existenciais, é uma crise entre o homem velho e o homem novo, a mulher velha, cheia de vícios, e a mulher nova, que já entende o que é o certo, o que precisa fazer, mas tem dificuldade, tem essa crise, e o homem na mesma postura, esse espírito, mas que é preciso seguir a exemplo destes que não tiveram medo e não tiveram descanso em favor do bem maior. Pois que louvemos a família e agradeçamos a Deus, a nossa família, pela oportunidade de sermos família. Porque sendo famílias, estamos nos assemelhando à casa de Nazaré, que vem regenerando o mundo, e nós podemos nos regenerar dentro da nossa. Louvado seja a família de Nazaré. Muito obrigado, assim seja.